Bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital e na aula de hoje nossos objetivos são aprender a definição de clock em sistemas digitais, tá? A gente estava estudando sistemas de memória, certo? E conhecer o funcionamento dos principais flip-flops. Finalmente vamos chegar nos flip-flops, mas antes a gente tem que passar pelos clocks em sistemas digitais, certo? Então, ó, os sistemas digitais eles podem ser considerados de duas maneiras: sistemas síncronos, que nem as nossas aulas síncronas, né? E sistemas assíncronos, que nem essa aula aqui que vocês estão assistindo de forma assíncrona, tá? Então, ó, eles podem operar nesses dois modos. Nos sistemas assíncronos, certo? As entradas dos circuitos lógicos podem mudar de estado a qualquer momento. Desde que as entradas mudem, né, as saídas podem mudar também. Já nos sistemas síncronos não é assim, certo? Eles têm momentos pré-definidos para mudarem as suas saídas. Mesmo que as entradas mudem, as saídas só vão mudar em intervalos de tempos pré-determinados, certo? E quem vai determinar esse intervalo de tempo? É um sinal que a gente chama de clock, tá? Clock em inglês vem de relógio, né? Então é um sinal que fica lá marcando o tempo e as saídas só podem mudar naquele tempo marcado, certo? Geralmente esses clocks são ondas quadradas. Lembra que a gente viu lá no gerador de funções, no semestre passado, lá em eletricidade, em práticas de eletricidade, viu o gerador de funções, que ele podia gerar ondas senoidais, quadradas e retangulares, mas a gente só estudou as senoidais. Então, os clocks são as ondas quadradas. Então, a gente, se tivesse um laboratório agora, usaria o gerador de funções para gerar o clock, que são essas ondas quadradas, ok? Então, falando um pouco mais sobre o clock, esse sinal é distribuído para todas as partes do sistema, certo? E a maioria das saídas muda apenas quando ocorre uma transição desse sinal, certo? Então, as saídas não ocorrem quando o clock é igual a 1, não, por exemplo, ou quando ele é igual a 0. Ocorre na transição, certo? Essa transição pode ser uma transição positiva, uma borda de subida, certo? A transição pode ocorrer quando o clock muda para 1, certo? Ou a transição pode ser uma transição negativa, uma borda de descida, quando o clock muda de 1 para 0, certo? Então, dependendo de cada flip-flop, certo? Dependendo de cada circuito, o clock pode ser a mudança pode ser na transição de subida ou na transição de descida. Aqui a gente pode ver, certo? Esses aqui são flip-flops com clock. Lembrando, o flip-flop que nem um latch. Tem a saída Q e a saída Q barrado e tem as suas entradas aí. O clock vai ser uma das entradas, certo? Mas essas entradas aqui só vão dizer quando as saídas podem mudar. Elas não têm interferência para dizer se a saída é 0 ou é 1. O clock só diz quando a saída pode mudar, dependendo das entradas, certo? Então, ó, esse flip-flop aqui, o clock é ativado por uma borda de subida, ou seja, quando o clock muda para 1, aí as saídas podem mudar. Nesse caso aqui, quando tem uma bolinha antes do clock, é porque significa que ele é ativado por uma borda de descida, ou seja, as saídas só podem mudar quando o clock vai para 0, certo? Esse clock também pode ser chamado de CLK, tá bom? Esses flip-flops com clock também tem uma ou mais entradas de controle, tá? Dependendo de como eles funcionarem. As entradas de controle não terão efeito na saída Q até que a transição ativa do clock ocorra, certo? Então, em resumo, a gente pode dizer que as entradas de controle deixam as saídas do flip-flop prontas, certo? Para mudar, tá bom? Mas essa mudança só vai acontecer nas bordas de subida ou descida do clock, ok? Então, vamos aos nossos flip-flops propriamente dito. O primeiro flip-flop que a gente vai ver é o flip-flop SR, certo? Ou set reset, tá? Flip-flop SR é esse flip-flop aqui, tá bom? Então, ele tem duas entradas, uma entrada S e uma entrada R, tá bom? Duas entradas de controle e tem uma entrada de clock, que esse clock aqui, ó, como não tem a bolinha,
ele dispara na borda de subida, tá bom? Então, ó, Q e Q barrado são as saídas. Então, vamos ver aqui a tabela verdade dele, ó. Quando o S e o R são iguais a zero, a saída não muda. Ele é igual a Q0, ou seja, a saída anterior não muda, certo? Então, ó, para que isso aconteça, o clock tem que estar na borda de subida. Quando o clock está na borda de descida, certo? Isso não vai importar, tá bom? Então, quando o S for igual a 1 e R igual a 0, a saída vai para 1, tá? Mas ela só vai para 1 quando o clock subir, certo? Quando o R é igual a 1 e o S igual a 0, a saída vai para 0, mas somente quando o clock subir também. E essa condição aqui de S igual a R igual a 1 é ambíguo, não pode acontecer, certo? Então, essa saída aqui, entrada aqui não pode acontecer. Então, vamos analisar aqui, né, o diagrama do flip-flop SR, tá bom? Então, ó, aqui está o clock, ó, subindo, descendo. Vocês veem que o clock tem um intervalozinho bem bonitinho, certo? Então, ele está sempre subindo e descendo de 1 para 0, tá bom? Então, o que é que acontece aqui? A saída começa em 0, ó. E aí, ó, quando tem S igual a 0 e R igual a 0, a gente viu na tabela verdade que não muda. Mas a gente só precisa olhar para esse ponto aqui, ó, onde o clock tem uma transição de subida. Na transição de subida, R igual a 0, S igual a 0, ou seja, a saída não muda, certo? Aí a gente percebe aqui, agora, ó, que o S vai mudar aqui. Só que essa mudança do S só vai importar quando tiver a transição de subida do clock. Aí sim a saída vai para 1, certo? Aí a gente vê que quando chegou aqui um pouco antes, ó, o S subiu, o S desceu e o R subiu. Mas a saída não muda nada. Por quê? Porque ela só pode mudar quando der a transição do clock. Aí ela reseta, ó, vai para 0, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, antes do clock dar a transição, e aí a saída só vai mudar, ó, quando o clock der essa transição aqui, tá? E assim ele continua até o fim, ok? Então, ó, nesse ponto aqui, o set igual a 1, o reset igual a 0, então a saída continua em 1. Mas a gente só precisa olhar para as transições positivas, que é somente nas transições positivas que a saída vai mudar, certo? Então, ó, o flip-flop SR, ele pode ser visto como isso aqui, ó, certo? Como esse LED, certo? Ligado a esse circuito aqui, que aí ele tem um detector de borda, certo? E tem o clock entrando aqui nessas duas portas AND aqui, NAND, certo? Nessas duas portas NAND. E aí, essas saídas só vão poder mudar quando o clock estiver na transição de subida, tá? Próximo flip-flop e o mais utilizado é o flip-flop JK, certo? A grande diferença dele é que ele não tem mais aquela condição de ambiguidade, ó. O JK pode ser igual a 1, os dois igual a 1 ao mesmo tempo. O que acontece com a saída? A saída vai comutar, certo? A saída anterior vai virar uma saída barrada, certo? Se a saída era 0, quando J e K for igual a 1, a saída vai para 1. Se a saída era 1, quando J e K estiverem iguais a 1, a saída vai para 0, tá bom? Ou seja, 1 e 1 vai ser a comutação. A saída vai mudar, vai ficar o contrário do que ela era, certo? Então, esse está aqui o esquema do flip-flop JK, tá bom? As entradas J e K controlam o estado do flip-flop, certo? Da mesma forma que a entrada SR controlava lá o flip-flop SR. Mas aquela condição dos dois iguais a 1 não são problemas para o flip-flop JK, certo? Porque o que é que ele faz? Só vai comutar quando o sinal de clock for para cima, certo? E aí a gente tem um pequeno exemplo aqui, tá? Da saída do flip-flop JK. Agora a saída começa em 1, certo? E aí lembrando que ela só pode mudar quando der uma borda de subida, quando o clock for igual a 1. Então, quando o clock for igual a 1, perdão. Quando o clock for igual a 1, aí sim, certo? A gente vai olhar para as entradas. K igual a 1, J igual a 0. Então, ele dá uma resetada aqui, tá?
vai para 0. Tá bom? Aqui, ó, mudou de novo, mas a gente tem que esperar o sinal do clock ir para 1. Agora os dois são iguais a 1. Quando os dois são iguais a 1, a entrada muda. Se ela era 0, ela passa a ser 1. Tá? Então, ó, agora eu vou olhar para essa condição. Os dois iguais a 0. Então, os dois sendo iguais a 0, não muda nada. Tá? Ah, tem as animações aqui. Desculpa. Pronto, vamos para a próxima transição, certo? Agora, ó, o J é igual a 1, certo? E o K é igual a 0. Então, ele vai setar. Só que ele já estava setado, tá bom? Então, não faz muita diferença. Agora, essa próxima aqui, ó, quando tem a transição, os dois são iguais a 1. Pela tabela verdade, os dois sendo iguais a 1, ele vai comutar. Então, comuta aqui, estava em 1, vai para 0. Certo? E, por fim, agora os dois iguais a 1 aqui, continuam iguais a 1. Quando tem uma nova transição positiva do clock, ele vai comutar de novo. Por quê? Porque os dois são iguais a 1. Então, ele vai comutar de novo. Estava em 0, vai para 1. Certo? Esse é o flip-flop JK, tá bom? E aí a gente tem o flip-flop D, que só tem uma entrada de controle. Então, quando D for igual a 0, Q é igual a 0. Quando D for igual a 1, Q igual a 1. Lembrando que essa saída aqui só vai mudar quando der transição positiva aqui no clock, certo? Desculpa de novo. Então, aqui a gente tem o diagrama do flip-flop D, certo? Então, ó, a saída começou em 1, então a gente tem que observar. Na primeira transição, né, o D está igual a 0. Quando o D está igual a 0, ela comuta. Quer ver? Ó? Quando o D for igual a 0, Q vai para 0. É isso aí. Então, ó, D aqui estava em 0. Tá? Só que ele só podia mudar quando desse a transição positiva. Então, vai para 0 também. Próxima transição positiva, ó, que o D virou para 1 até antes, mas ele só pode mudar na transição positiva, certo? A mesma coisa aqui, ele foi para 0 antes da próxima transição positiva, mas aí, ó, a saída, né, fica 0, tá bom? Então, ó, voltou para 1 aqui, né? D não teve problema nenhum, né? O D também não teve problema nenhum, certo? Ele continuou em 1. E aqui, ó, mesmo ele mudando, ele não vai mudar a saída porque ainda não ocorreu o clock, certo? Desculpa, esqueci de novo das animações marcando aqui. E, por fim, quando o D é 0, ele só vai mudar aqui, ó, quando o clock der uma transição positiva. Bom, esse é o esquema do flip-flop D. Ele nada mais é do que um flip-flop JK com um inversor aqui no D, certo? Então, esse é o flip-flop D. E, por fim, a gente tem o flip-flop T, tá? Que também só tem uma entrada, mas dessa vez, ó, ele conecta o JK, os dois igual a 1, certo? Então, quando o T for igual a 0, a saída não muda. Quando o T for igual a 1, ela vai ficar comutando. Mas lembrando que tudo vai depender do clock, certo? Então, ó, esse flip-flop é obtido a partir do flip-flop JK, certo? E aqui a gente está mostrando a figura e a tabela verdade, ok? Então, esses foram os 4 flip-flops que a gente estudou. Flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop D, flip-flop T, sabendo que o JK é o mais utilizado, principalmente porque ele não tem aquele problema de entrada ambígua ou de condição não existente, certo? Então, ele tem todas as condições, mesmo quando o J e o K são iguais a 0, mesmo quando o J e o K são iguais a 1, ok? Então, pessoal, muito obrigado, certo? Deus abençoe, façam os exercícios, até a próxima aula, se Deus quiser.